Olá, eu sou a Ana Tanganelli, do Aprendiz de Medicina Chinesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre como encontrar os melhores pontos de acupuntura para um tratamento. Esse tema ele foi baseado na pergunta do Balduino Moro Júnior, que falou o seguinte para a gente: como você faz para escolher os pontos do meridiano do fígado? Teria como destacar algumas escolhas e critérios entre os principais que você utiliza na prática clínica? Então, baseado nessa pergunta, esta aula sobre como selecionar os melhores pontos de acupuntura. Primeira coisa que a gente tem que entender, que é uma dificuldade normal no começo da prática clínica. Então, a gente tem lá uma queixa principal e a gente fica, mas qual o melhor ponto? É F4, F5, qual que eu uso, qual que eu não uso? E aí, existem dois tipos de profissionais que vão evoluir daí. O profissional que vai se preocupar e vai compreender todo o processo de seleção e combinação de pontos, e outro profissional que vai ser o profissional que vai utilizar protocolos prontos. Pega lá na internet, dor no joelho, protocolo, coloca o protocolo no paciente. Isso quer dizer que o protocolo é ruim? Não, o protocolo não é ruim desde que você saiba o que você está fazendo com ele. Ou seja, pega o protocolo, analisa ponto por ponto, entende como aquele protocolo funciona, como ele atua, e aí sim você vai avaliar se aquele protocolo é útil ou não para o seu paciente. Por exemplo, a gente pega um paciente com asma, pega na internet um protocolo para asma básico, vai ter lá tonificar o ti do pulmão. Só que a asma na medicina chinesa, ela tem várias causas. Pode estar relacionada com o rim, pode estar relacionada com o pulmão, pode estar relacionada entre essa relação entre rim e pulmão, pode ter relação com baço, pode ter relação com essência, enfim, tem várias coisas. E aí eu pego um protocolo pronto, sem compreender nada, e eu coloco no meu paciente. Se eu acertar, beleza, o paciente melhora. Agora, se a causa do problema dele for outra, o protocolo, além de não resolver, pode até piorar a situação do paciente. Então, quando a gente fala em tratamento, é muito importante que a gente siga os 6 passos básicos. E aí, se você já é assinante do Clube do Aprendiz, lá tem uma aula completa sobre isso. Se você não é ainda, eu vou deixar aqui embaixo o link para você saber mais e se inscrever, se for, obviamente, do seu interesse. Mas, falando de um tratamento de medicina chinesa, como que ele começa? Definindo a queixa principal. Embora o paciente chegue para a gente com várias queixas, a gente tem que identificar a principal. Ou que seja aquela que esteja incomodando mais o paciente naquele momento, qual é a que mais te incomoda, ou aquilo que a gente percebe como que pode ser a causa tanto de uma queixa principal quanto das queixas secundárias. Isso quer dizer que muitas vezes na prática clínica, o paciente ele vai relatar várias queixas e você já vai saber, puxa, tudo isso pode ser causado por estagnação do ti do fígado. E aí, quando trata a causa primária, a queixa principal, você já vai conseguir resolver várias das queixas secundárias do paciente. Isso, obviamente, vem com o tempo. Muito bem. Definiu queixa principal. Segundo aspecto é fazer os 4 pilares do diagnóstico: interrogatório, inspeção, palpação e ausculto e olfação. Precisa ser feito sem pular etapas. Precisa ver pulso, precisa ver língua, precisa palpar ponto mu, precisa palpar ponto fonte, avaliar a face do paciente, como que é essa face, avaliar desde a forma que o paciente fala, como ele chega e tudo mais, para que, juntando tudo isso, seja feita a diferenciação de síndrome. E aí a gente está falando de síndromes da medicina chinesa, por exemplo, estagnação do ti do fígado, deficiência do yin do fígado, deficiência do yang do baço e assim por diante. Muito bem, cheguei aqui, diferenciei a síndrome. Qual que é o próximo passo? Definir princípio de tratamento, ou seja, o que eu preciso fazer. Se eu tenho um paciente com calor no estômago, meu princípio de tratamento é limpar calor do estômago. Se eu tenho um paciente que tem deficiência do yin do rim, qual que é meu princípio de tratamento? É nutrir o yin do rim. Muito bem. Definido o princípio de tratamento, nós vamos para a estratégia de tratamento. Como eu vou fazer isso? Então, primeiro eu defino o que eu preciso fazer e depois como eu vou fazer isso. Através de acupuntura, através de moxa, através de fitoterapia, de dietoterapia, de tuiná, não sei, de ventosa, de aurículo, escolha como você quiser fazer.
mas você tem que saber como você vai fazer isso. E só depois de definir o que você precisa fazer, como você vai fazer, é que você vai definir o tratamento. Então, definir que vai ser por acupuntura. E aí sim, eu vou começar a pensar em combinação e seleção de pontos. Porque eu vou usar acupuntura, mas para tratar algo. E como que eu vou saber os melhores pontos para utilizar? O que eu preciso fazer? Se eu preciso limpar calor, eu vou usar pontos que limpam calor. E aí, a grande questão é assim, a gente pega o atlas de acupuntura e ele vai ter lá, resolve dor no joelho, ponto. Mas a gente não pode só pensar em resolver dor no joelho, porque vai ter vários pontos que vão fazer isso. A gente tem que pensar por que essa dor no joelho está acontecendo. É um canal que está afetado ali naquela região? É um trauma que teve no joelho? E assim por diante. Então, a gente tem que saber muito bem o que está acontecendo, que é justamente diferenciar a síndrome, e entender o que precisa ser feito para o tratamento. Definir o princípio de tratamento, definir que vai ser a acupuntura, aí sim eu consigo definir os melhores pontos para o tratamento do meu paciente. Agora, qual o melhor ponto? Vai depender do princípio de tratamento que eu quero fazer, porque muitas vezes eu tenho uma síndrome e eu tenho algumas formas de tratar essa síndrome. Por exemplo, no caso do AVC, a gente tem duas formas de lidar quando o paciente fica com uma parte do corpo paralisada. Ou eu disperso o yin, porque eu tenho ali um excesso de yin, ou eu tonifico o yang. Eu tenho duas formas de fazer isso. E eu preciso saber qual que eu vou fazer. Ah, tá, ponto bom para AVC. Beleza, mas como você vai chegar nisso? Como você vai melhorar o paciente? Você vai estimular o yang, que está faltando, porque ele não se movimenta, ou você vai dispersar o yin, porque tem demais, o negócio está parado. E aí depende, então, do princípio de tratamento. E depende, obviamente, da estratégia de tratamento. Como eu vou fazer isso? Se eu vou fazer um tratamento num paciente que eu vou usar só os pontos antigos, os pontos Shu antigos, é uma coisa. Se eu vou poder usar só ponto na cabeça, é outra coisa. Se for uma criança, é de um jeito. Se for um idoso, é de outro jeito. Então, tudo isso depende como que eu vou fazer esse tratamento. Não existe ponto bom. Ah, esse ponto é bom. A gente fala na prática clínica, olha, tá com estagnação do fígado, F3 é um ponto excelente. Por quê? Porque é baseado na prática clínica, mas isso não quer dizer que é o único ponto. Existem várias formas de lidar com isso e essa informação precisa ficar clara para você. E aí, quando a gente vai continuar falando aí de quais pontos utilizar, a gente vai pensar em métodos de combinação de pontos. Eu posso usar um ponto local, lembrando que todo ponto de acupuntura tem uma ação local. Estou com dor no punho, nessa parte aqui de dentro do punho. Beleza, eu posso usar P9, eu posso usar pericárdio 7, eu posso usar C7, pontos locais. E posso usar pontos distais. Pontos distais, por exemplo, o E38 é ponto distal do ombro. Posso usar os dois, posso usar só um. Posso usar a combinação de ponto fonte e ponto yuan para melhorar o funcionamento de órgãos e vísceras? Posso. Posso usar pontos de comando? Posso, interessantíssimo. Posso usar grupos específicos de pontos, pontos Chan, por exemplo, janela do céu? Posso. E aí vai depender muito do quê? Da minha prática clínica, de como eu consigo processar as informações até chegar numa síndrome e como eu vou trabalhar com essa síndrome. Agora, para melhorar essa escolha de pontos, não existe segredo, não existe Harry Potter, afinal de contas, escola de acupuntura não é Hogwarts. A gente precisa estudar. E o que estudar? Estudar os pontos individualmente, então pegar o atlas de acupuntura. Eu gosto muito do Cláudia Fontes. Estudo pontos de acupuntura. Abro lá, pego o ponto, vejo onde que ele é, como que é o agulhamento, qual que é a indicação e principalmente quais são as funções da medicina chinesa, porque é a partir dessas funções que a gente vai tirar as informações necessárias para saber se esse ponto é bom ou não para o nosso protocolo. Conhecer trajeto de canais, essencial, porque muitas vezes eu uso um ponto que está num extremo do canal para tratar o outro extremo, e funciona muito bem. Mas para isso eu preciso conhecer trajeto do canal, e não só trajeto externo, mas também trajeto interno. Por exemplo, já que nesta aula nós estamos enfatizando o canal do fígado,
O trajeto externo do canal do fígado, ele termina na região do tórax, beleza. Só que existe um ramo interno que segue até o topo da cabeça. Então, por exemplo, se eu pegar os 2 primeiros pontos do canal do fígado, F2 principalmente, eu consigo tratar dor de cabeça de topo. Nossa, é mágica? Não, é trajeto de canal. Conhecer as classes de pontos e suas funções. Então, a gente tem que saber o que é um ponto O, o que faz um ponto O. O que é um ponto X, o que faz um ponto X. O que é um ponto fonte e o que faz um ponto fonte. E assim por diante. Por quê? Só com base em saber a qual grupo um ponto específico pertence, eu já consigo saber o que eu posso fazer ou não no meu protocolo, na minha combinação de pontos. E, principalmente, essencial, mais do que tudo na sua vida, analise casos clínicos. A gente aprende muito com casos de outros profissionais. Então, existem livros sobre isso, existem vídeos sobre isso, existem cursos específicos sobre isso, existem profissionais que falam sobre isso com os colegas, enfim, há uma troca de informação em grupos de acupuntura, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, enfim. Tem isso de graça, pago, na internet, do jeito que você quiser. Mas analisar, claro, os casos clínicos é fundamental. Por quê? A partir daí você vai adquirir experiência tanto em combinar pontos, quanto como vai ser o efeito deles na prática clínica. Lembrando que a acupuntura, ela teve um início muito certo ou errado. Então, existem pontos que não têm, teoricamente, uma explicação por que ele funciona, mas ele funciona. E a gente vai aprender muito isso com as práticas clínicas. Tem muito material. Não tem como dizer que não tem como saber estudar caso clínico. Tem sim, tem muita coisa de graça na internet aí hoje para se estudar. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho dos pontos do canal do fígado, porque justamente envolveu a pergunta. Então, olha só. Fígado 1. Eu não vou falar, gente, de localização, nem de agulhamento, nem nada disso, tá? A gente vai passar muito rapidamente pelas funções de cada ponto para tentar entender como que ele vai se unir às classes de pontos, como que ele vai trabalhar. Então, olha só, o ponto 1 é ponto DIN, é ponto poço. Por ser ponto poço, é um ponto interessante que restaura a consciência. É ponto madeira de canal de madeira. Então, ele vai ajustar, ele vai ajudar o canal de madeira de uma forma geral. Por exemplo, E36 é ponto terra de terra. Para que a gente usa E36? Para qualquer patologia de estômago. Porque é um ponto terra de terra. A gente tem que ter essa relação. Funções de fígado 1. Regula triplo aquecedor inferior, trajeto do canal, lembra? Trajeto do canal do fígado passa por essa região e tem muita influência na região do aquecedor inferior. Distribui o Ti do fígado, então ele trabalha o Ti do fígado porque é o primeiro ponto do canal. E cessa hemorragia, também com relação aí a ser ponto poço, ponto madeira de canal, madeira. Lembrando que hemorragia tem a ver com o fígado, no sentido de ser o fígado quem armazena o sangue. E o fígado, ele libera o sangue de acordo com a necessidade de cada parte do corpo. Muito bem. Fígado 2, ponto nascente, limpa calor. Todo segundo ponto distal de qualquer canal principal limpa calor. Se você tem uma indicação que realmente há calor por excesso e não por deficiência, no órgão ou no canal, você pode usar sempre o segundo ponto distal do canal. Ponto fogo de canal madeira, ponto de dispersão. Então, lembra lá, teoria dos 5 movimentos. Fogo, né, é filho da madeira. Então, para dispersar a mãe, eu disperso o filho. Daí vem que ele é ponto de dispersão. Funções principais: limpar calor, distribui o Ti e acalma o vento. Muito bem, funções desse ponto. Como eu falei, ele pode ser utilizado de várias maneiras, através do trajeto, pode ajudar dor de cabeça por conta do trajeto e assim por diante. Fígado 3 é ponto fonte, ponto Yuan do canal do fígado. Então, ele restaura a função original do órgão e do canal. Ponto terra de canal madeira. E aí, se a gente pensar no ciclo de dominância, a gente vai ter uma relação entre madeira e terra. Funções. Estimula o fluxo do Ti do fígado. Principal ponto que faz movimentar o Ti do fígado e resolve estagnação. Atua na cabeça e nos olhos. Mas por quê? Está numa ponta do canal e vai atuar na outra. Lembrando que
O canal do fígado tem um trajeto interno que chega até o topo da cabeça, então a gente tem região de olhos e cabeça também relacionado ao F3, que fica lá no pé. E nutre o sangue e o rim do fígado, por ser ponto-fonte, justamente, ele vai ter essa relação de sangue, que tem uma relação muito estreita com o fígado, e o rim do fígado, que é exatamente a condição estrutural do fígado. Muito bem. F4 é ponto-rio, ponto metal de canal madeira, também tem uma relação aí de ciclo de dominância, segundo os 5 movimentos. Funções: estimula o fluxo do Qi, como a maioria dos pontos do canal do fígado, limpa calor no canal do fígado, por ser ponto-rio, ele ainda tem essa função, e regula o triplo aquecedor inferior, porque os pontos do fígado têm uma relação direta aí com o trajeto do canal, e o fígado tem uma relação muito intensa no aquecedor inferior. Fígado 5, ponto Luo. Lembra lá, ponto Luo é aquele que vai conectar direita e esquerda e o interno e o externo. Então, no ponto Luo, fígado vesícula biliar, vai trabalhar ambos os lados. Olha só, funções. Regula o Qi do fígado, porque ele vai trabalhar ambos os lados. Beneficia aquecedor inferior e regula a menstruação. Menstruação tem muito a ver com o sangue do fígado. Então, quando eu regulo o sangue do fígado, regulo o aquecedor inferior, eu ajudo na menstruação. Detalhe, todos os pontos, se você pegar no atlas do canal do fígado, tem funções similares, tá? Então, vai depender muito a sua seleção, vai usar basicamente os pontos principais, então, ponto fonte, ponto luo, o segundo ponto distal em caso de calor. Mas, assim, se a gente olhar de maneira geral, os pontos eles vão ter a mesma função. Por quê? Eu tenho que pensar na função do canal do fígado como um todo e funções do fígado especificamente. E todos os pontos vão trabalhar mais ou menos dentro dessa linha aí das funções do fígado. Só um parênteses, tá? F5, por exemplo, é um ponto que não é muito utilizado na prática, o F5 não, desculpa, o F4 não é um ponto muito utilizado. Já o F5, por ser ponto do O, e principalmente o F6, que é ponto Xi, eles são muito utilizados na prática clínica. Ponto F6, ponto Xi é o ponto que desbloqueia o canal. Há um bloqueio no canal, há uma estagnação, o ponto Xi desbloqueia. Funções: distribui o Qi do fígado, remove umidade, e aí a gente pode pensar na umidade que bloqueia o fluxo no canal, e regula o sangue. Por quê? Ele desbloqueia o canal, então ele vai permitir o livre, suave fluxo de Qi e de sangue pelo corpo. F7. Funções. Beneficia o joelho. Por que ele beneficia o joelho? Só vê a localização dele, a função local desse ponto. Expulsa vento e umidade no joelho. Então, esse F7 é um ponto que é muito indicado em casos de patologia no joelho, por conta de ser um ponto local. E ponto de acupuntura sempre vai ter ação local. F8, ponto mar do fígado. Ponto água de canal madeira, portanto, ponto de tonificação. Lembra lá, a água é a mãe da madeira. Para tonificar o filho, eu tonifico a mãe. E aí, é esse ponto que vai ser utilizado para a tonificação geral do fígado. Funções: limpa a umidade e calor úmido do aquecedor inferior, do triplo aquecedor, principalmente do aquecedor inferior, justamente por ser ponto mar, ponto água de canal madeira, tonifica todo o sistema do fígado. Nutre yang e o yin do fígado, por ser ponto mar também, e tem ação local no joelho. Fígado 9, regula triplo aquecedor inferior, todos praticamente pontos do fígado vão fazer isso, e tem ação local na coxa, por conta da sua localização. F10, regula triplo aquecedor inferior, distribui Qi do fígado e também tem uma relação com hemorragia, principalmente hemorragia menstrual, também por conta da sua localização aí próximo ao aquecedor inferior. Fígado 11, beneficia o útero, região do útero, e relaxa os tendões da coxa, ação local. Como ele está bem nesse intermédio entre baixo abdômen e parte da perna, coxa, né, ele vai atuar nesses 2 sentidos. Fígado 12, beneficia triplo aquecedor inferior, expulsa frio do canal do fígado e tem ação local na região também. Agora, fígado 13, ponto mu do baço. Olha só, eu já estou numa região do canal do fígado que está no abdômen, próximo de outros órgãos, e o F3 especificamente é ponto mu do baço.
Além disso, ele é ponto de cruzamento com o Daimai, vaso da cintura, e o canal da vesícula biliar. Então, ponto super interessante, porque é 3 em 1 ali. Você coloca uma agulha, ele vai tratar 3 coisas. Trata o baço, trata o Daimai e trata a vesícula biliar. Pela sua localização e por esses pontos de cruzamento, ele é chamado de ponto de influência dos órgãos. Por quê? Porque o baço, se a gente pensar, ele é a base de todo o funcionamento do corpo, porque é a partir dali que sai o guti, que vai fazer a formação de ti e sangue de forma correta. Funções: harmoniza fígado e baço, regula o ti do fígado e fortalece o baço. E, por último, não menos importante, o F14, ponto MUM, do fígado. Ponto de cruzamento com o Yin-Mei-Mai e canal do baço. Então, olha só que nessa região, baço e fígado, eles ficam muito unidos. E por quê? Porque os dois órgãos estão no aquecedor médio e o fígado tem uma influência muito grande na função do baço. Pensando aí nos 5 movimentos, a gente sabe que uma das funções do fígado é ajudar tanto a digestão, né, o processo de decomposição dos alimentos, quanto o baço a fazer a sua função de transformação e transporte. Funções: regula ti e sangue do fígado, resfria o sangue, dissipa acúmulos e harmoniza fígado e estômago. Então, por conta da sua localização e por conta aí das suas relações, ele é um ponto também extremamente importante do canal do fígado. Principais pontos que a gente usa do fígado na prática clínica. F2, limpar calor quando há calor no fígado ou no canal. F3, ponto fonte, praticamente 90% de todos os protocolos, todas as combinações acaba tendo F3, justamente para liberar o livre fluxo do Ti. Por quê? Porque a estagnação do Ti do fígado é uma patologia normal aqui no Ocidente, causada por questões emocionais. 90% dos pacientes aí tem algum grau de estagnação do Ti do fígado. F4 é muito utilizado, F5 ponto Luo, sim, muito utilizado, trabalhar inclusive com a vesícula biliar impar. F6 é ponto Xi, muito utilizado. F7 nem tanto, F8 ponto Mar, muito utilizado. F9, F10, F11, F12 não são pontos tão utilizados, até por conta da região, uma região que a pessoa precisa se despir para ser agulhado na maior parte das vezes, então são pontos que a gente evita utilizar. São pontos interessantes para algumas condições, sim, mas que não são tão utilizados na prática clínica. F13, super utilizado, F14, super utilizado. Lembrando que esses dois pontos estão em região de costela e precisam ser agulhados adequadamente, não utilizando a agulha de forma perpendicular, sempre a agulha de forma oblíqua, e eu gosto muito de agulhar eles para fora, assim evitando qualquer risco de pneumotórax. Para melhorar, mais uma vez, né, vamos destacar que como que a gente faz para melhorar a nossa escolha de pontos. Estudar pontos, gente, precisa estudar pontos. Aqui no YouTube do Aprendiz tem alguns pontos, a gente tem colocado um ponto por semana, um estudo mais aprofundado. Avalia, pega o atlas de acupuntura, estuda pontos, cada vez mais você vai conhecer sobre os pontos. Trajeto dos canais é essencial. Conhecer as classes de pontos e suas funções. No site do Aprendiz tem todas as classes de pontos, suas funções e os seus pontos. Então, entra lá, dá uma olhadinha, o que é ponto Xi, o que é ponto Luo, como que funciona, como que trabalha e quais são os pontos de cada um dos canais. E, principalmente, não se esqueça nunca disso, na sua prática, analisa caso clínico. Pega um livro, pega um vídeo, conversa com um colega, conversa com um amigo que se formou com você, pega um caso, inventa um caso, pega o seu próprio caso, estuda e aprenda com ele, porque é assim que a gente vai aprender a medicina chinesa. A medicina chinesa, ela é um estudo cíclico, estudo circular ou em espiral. Ele, cada vez que você passa de novo pelo conteúdo, pela informação, você vai ter um entendimento mais aprofundado. Por quê? Você vai amadurecendo aquilo que você já sabe, principalmente aí com a prática clínica, e aí quando você revisita o conteúdo, você começa a ter uma visão um pouquinho mais aprofundada. Eu espero que você, Baduino, tenha gostado desse vídeo, que foi feito especialmente para você, e espero que você também tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanhe o Aprendiz tanto pelas redes sociais quanto pelo site. No site todo dia tem um artigo novo para você e conheça mais sobre o Clube do Aprendiz no link que eu vou deixar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!